Obrigado por estarem aqui no nosso canal, nos prestigiando com mais um assunto relacionado à gestão tributária, vamos dizer assim, né? A problemática em torno da administração da carga tributária no nosso país, que, como é sabido por todos, é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não pelo fato de ser uma das maiores, mas pelo fato de ela ser muito mal gerida. E em razão dessa má gestão é que nós vivemos o país que nós vivemos hoje. Com muita corrupção, com muito simplismo quanto ao trato da coisa pública. Mas esse é um outro tema para um outro debate, para outras discussões mais profundas e certamente mais acaloradas. Aqui hoje nós vamos tratar de continuar a tratarmos de um assunto que nós já iniciamos em outro vídeo, que é falar sobre a substituição tributária, mas um aspecto mais peculiar da substituição tributária, especificamente sobre os efeitos da Lei 20.497, a lei editada pelo governo do Estado de Goiás em junho do ano passado. Por meio desta lei, o governo do Estado de Goiás pretendeu exigir dos contribuintes localizados no Estado de Goiás a obrigação de recolherem o ICMS-ST complementar quando os contribuintes venderem suas mercadorias ou revenderem, suas mercadorias com um preço maior do que o que serviu de base de cálculo para a sua anterior retenção, como contrapartida, vamos dizer assim, do que resultou do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593849, que fixou a tese segundo a qual o contribuinte pode se ressarcir do ICMS pago a maior, ou seja, quando a base de cálculo da retenção do imposto em operações anteriores for maior do que o valor de sua efetiva venda. Essa dicotomia criada em decorrência deste julgamento acabou permitindo com que a Fazenda Estadual se aproveitasse de algo que não está escrito neste julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal para editar uma lei, simplesmente uma lei ordinária, para exigir dos contribuintes goianos o complemento do ICMS nesta hipótese, ou seja, quando ele vender por um preço maior do que o que serviu de base de cálculo para sua anterior retenção. Pois bem, tudo decorreu em decorrência da interpretação que o Supremo Tribunal produziu a partir da redação do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, que permite com que os estados possam atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Quanto a isso, não há nenhuma discussão em torno dessa primeira parte do dispositivo ou da norma constante deste parágrafo 7º, que na verdade trata de duas normas, Uma em que autoriza a União, o Estado, o município a instituir a tal substituição tributária relacionada a imposto ou contribuição, vinculado a um sujeito passivo, vinculado a um fato gerador de uma possível operação que deva ocorrer. A última parte dessa norma estabelece o seguinte: assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Portanto, quando o fato gerador presumido não ocorrer, é garantido ao contribuinte imediatamente a devolução deste imposto pago, quando este fato gerador presumido não ocorrer. O Supremo Tribunal Federal, então, interpretou como uma hipótese de cabimento deste ressarcimento quando o contribuinte vender mercadoria por um preço inferior ao da base de cálculo que serviu da anterior retenção. E na nossa legislação tributária, no Estado de Goiás, o fisco estadual, eu vou fazer aqui um elogio ao fisco estadual, é um dos fiscos mais bem preparados do território nacional, se não for o mais preparado, tanto em termos de recurso humano como também de capacidade tecnológica,
O Estado de Goiás foi um dos primeiros a instituir a substituição tributária a nível nacional, por volta de 2000, 2001, 2002. O governo do Estado de Goiás começou a editar ali uma pauta enorme de produtos sujeitos à substituição e criando meios, instrumentos para garantir ao contribuinte a devolução imediata do imposto caso esses fatos geradores não tivessem ocorrido. Assim, elaborou ali no artigo 45 e 46 do anexo 8º as hipóteses em que esses pagamentos seriam devolvidos ao contribuinte. Então, ali tem uma série de fatos geradores, quando a mercadoria for devolvida, quando a mercadoria perecer por furto, roubo ou por outros motivos, se a mercadoria for roubada, sinistrada, a mercadoria for revendida com isenção ou revendida por base de cálculo reduzida ou por uma alíquota menor do que aquela que serviu de base de cálculo para retenção, quando a mercadoria for utilizada no processo de industrialização, quando a mercadoria for revendida para fora do Estado, né? Neste caso, tudo que foi pago no Estado de Goiás é devolvido para o contribuinte, porque o objetivo da substituição tributária é a retenção, apuração e pagamento sobre operações internas subsequentes. E o artigo 46 estabelece as fórmulas de como o contribuinte pode buscar esse imposto e escriturar esses valores em seu livro de apuração. Eu já tinha dito em outro curso que nós vamos tratar disso em um capítulo específico, uma aula específica, vamos dizer assim, onde nós vamos apresentar ali demonstrativos, exemplos, cálculos, para a gente poder mensurar isso de maneira mais objetiva. Então, nesse aspecto aqui, eu quero trazer de novo os senhores ao nosso tema, que é tratar da Lei 20.497. Pois bem, em razão disso, o governo do Estado de Goiás entendeu, de maneira tardia, e editou ali um parecer normativo número 13 de 2018. Então, portanto, o Supremo Tribunal Federal julgou essa questão em 2016. Em 2016 foi publicada a ata de julgamento desse recurso, em 22/10 de 2016, a partir desta data que os efeitos desse RE começaram a produzir. O Estado de Goiás, então, em 2018, editou esse parecer normativo, dizendo que, a partir da publicação deste parecer normativo, os contribuintes deveriam fazer o complemento de ICMS-ST. Não havia, portanto, previsão, com base nesse parecer normativo, de que o Estado pudesse cobrar retroativamente à data de publicação da ata de julgamento o ICMS-ST complementar. Isso por uma questão muito óbvia, porque para isso seria necessário, primeiro, alterar a Lei Complementar 8796 e, em seguida, a edição de uma lei ordinária autorizando o Estado a cobrar o imposto. Porque todos nós sabemos que a atividade administrativa é plenamente vinculada à lei. E só a lei é que estipula a obrigação tributária. Isso está previsto no artigo 3º, artigo 97 do Código Tributário Nacional, artigo 150 da Constituição Federal. Então isso é questão comezinha em termos de legislação e direito tributário. Pois bem, mas o Estado de Goiás, insatisfeito com esses princípios constitucionais e ao seu arrepio, editou então a Lei Ordinária 2497, de 2019, prevendo a partir de junho o seguinte: uma tentativa de regulamentar aí o artigo 49, inciso 1 do Código Tributário Estadual, que até agora não encontra nenhuma regulamentação, não há decreto, nenhuma instrução normativa ali estipulando as condições em que o contribuinte poderá se ressarcir desse crédito, como também como ele poderá pagar o imposto complementar. Estabeleceu no artigo 2º uma regra transitória, vamos dizer assim, estabelecendo que nos casos em que o contribuinte quiser se ressarcir do imposto, ele terá que fazer duas planilhas. Uma, apresentando para a administração tributária o direito que ele assiste, ou seja, a diferença de débito e crédito. Então, se num determinado lapso temporal o contribuinte vendeu mercadorias com preço maior ou inferior à base de cálculo anterior à retenção, ele tem que apresentar esse demonstrativo para a administração tributária. Na hipótese de haver ressarcimento, obviamente o contribuinte faria a apresentação desse relatório ou desse demonstrativo. E se ele tiver imposto a pagar, ele apresentaria um demonstrativo apresentando imposto a pagar. E neste caso, se o período for maior do que um mês,
ele teria que fazer o pagamento com multa e juro. Aí vem a pergunta: quem é, em sã consciência, que apresentaria à administração tributária uma planilha contendo um demonstrativo de que ele tem que recolher um imposto retroativo com multa e juro? Ninguém, é óbvio. E isso está previsto, curiosamente, no artigo 3º da Lei 24.697. Ele diz, uma vez que ela estabelece que os efeitos da Lei 24.697 passariam a produzir a partir de 27 de outubro de 2016. Portanto, não precisa de muito estudo, muito conhecimento jurídico da legislação tributária, do direito tributário, para entender que a aludida lei é absolutamente inconstitucional, porque, primeiro, viola o princípio da irretroatividade da lei tributária e, segundo, viola o princípio da reserva de lei complementar, uma vez que o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, quando ela faz referência à lei poderá atribuir, e no caso do ICMS, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha C da Constituição Federal, reserva à lei complementar dispor sobre substituição tributária. E ainda o artigo 10º, que seria o dispositivo, que seria passível de modificação pelo Congresso Nacional, não sofreu nenhuma alteração, razão pela qual o Estado de Goiás não poderia, por lei ordinária, fazer as vezes do legislador complementar. Isso por várias razões. E uma das principais, se não a principal razão, é simples. Ora, se o contribuinte comprou mercadoria, vamos imaginar aqui um supermercado adquiriu no distribuidor uma cerveja para revenda. Esse produto já foi retido por substituição tributária. Então, na composição do preço, do custo, já estão ali previamente definidos. Quando esse supermercadista comprou esse produto, comprou por um preço X. Por razões que não vêm ao caso, ele venda esse produto um pouco acima da pauta fixada como base de cálculo presumida do ICMS em Goiás. Nessa hipótese, ele teria que recolher o imposto. Pois bem, no momento em que ele vende a mercadoria para o consumidor final, não há nenhuma previsão na legislação de como ele deve se comportar quanto à emissão do documento fiscal, se ele deverá destacar o imposto ou não sobre essa operação e como ele deve cobrar esse imposto do consumidor final. Ora, se é um imposto sobre o consumo, o contribuinte tem que repercutir esse imposto para o consumidor final, ou seja, ele tem que repassar isso para o consumidor. Se ele não repassa, se ele não tem condições de repassar esse custo para o consumidor, o contribuinte fica duplamente penalizado. Primeiro, porque não repassou, portanto, ele não oferiu faturamento ou renda desta diferença de base de cálculo de substituição tributária. E, em segundo, o Estado estaria se apropriando ilicitamente deste tributo, uma vez que não disciplinou os meios segundo os quais o contribuinte teria que repercutir esse imposto. Então, daí a grande dificuldade de se implementar uma regra que imponha ao contribuinte substituído o pagamento de um imposto do qual ele não é o responsável, porque a lei ainda não fixou a sua responsabilidade. Eu me refiro à lei complementar que alteraria a lei complementar 8796. Não existe. Embora alguns estados já tenham se adiantado e feito mesmo que o estado de Goiás, é curioso aqui observarmos que o governo do estado de Minas Gerais, autor da lei que foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, que resultou aí no RE 593-849/Minas Gerais, ele só editou o decreto no final de 2018, prevendo aí a complementação desse imposto a partir de março de 2019. E lá ele alterou lá o anexo 15, instituindo ali o artigo 31A e seguintes do anexo 15 do seu regulamento de ICMS. Lá prevê a hipótese de como o contribuinte deve se comportar nesta situação de venda acima da base de cálculo da anterior retenção. Contudo, também não prevê como o contribuinte deve se portar ao repercutir o ônus deste imposto, que não foi possível ser cobrado do consumidor porque o imposto já está retido.
Então esse é um grande, grave problema que o legislador complementar precisa resolver. Isso porque a Constituição Federal não estabelece essa hipótese. E o Supremo Tribunal Federal só julgou o direito do contribuinte por restituir este imposto. Então, se o contribuinte, se o governo, se as legislações estaduais se disporem, e como de fato dispõem sobre substituição tributária, na minha opinião, elas não poderiam exigir do contribuinte o complemento deste imposto. É uma regra de risco da própria administração, mas ainda precisará ser objeto de profunda análise por parte tanto do Congresso Nacional como posteriormente ao implementar estas normas aqui à luz da legislação tributária dos estados e em particular a legislação tributária do estado de Goiás. E aí o artigo 2º, parágrafo único, aqui já finalizando, estabelece que se houver imposto a pagar, ou seja, após o contribuinte ter apresentado ali seus demonstrativos, ele terá que fazer o pagamento com multa e os juros. Então viola o princípio da irretroatividade da lei penal tributária, né? Mais um vício de inconstitucionalidade desta lei 20.497, que a meu ver não tem como prosperar no ordenamento jurídico. Já existe a ação coletiva proposta por entidade associativa de classe, que já suspendeu os efeitos desta lei ordinária e razão pela qual, em Goiás, por enquanto, a lei 20.497 não estaria produzindo efeitos, pelo menos por uma parcela bem considerável de contribuintes estabelecidos em nosso estado. Mas é necessário, portanto, que os contribuintes fiquem alertas, porque isso pode gerar um passivo ao longo de alguns anos e o Estado pode, sem dúvida nenhuma, querer cobrar esse imposto retroativamente, né? Então, nos colocamos à disposição dos senhores, caso queiram discutir ou terem uma opinião legal a respeito deste assunto. E, no mais, neste momento, me comprometi a tratar deste ponto, que eu reputo ser extremamente relevante para que os contribuintes não se venham aí desprotegidos, né, ou desavisados com relação a esta ilegalidade perpetrada pelo Estado de Goiás por meio da edição da Lei 2497. Por essas razões, eu finalizo aqui agradecendo a atenção, a oportunidade de estar aqui perante os senhores tratando deste assunto e agradecendo pela confiança e por estarem aí nos acompanhando no nosso canal. Obrigado a todos